Oi pessoal, bom dia. O meu nome é Cairone, eu sou fonoaudióloga. Eu atendi o Felipe, nós iniciamos o atendimento dele em fevereiro. Tinha recém passado o carnaval, ele já estava em Ponta Grossa. Em seguida que ele veio, inclusive a mãe dele ligou para mim, por eu já ter atendido uma outra conhecida dela. E a gente iniciou o tratamento do Felipe em sistema domiciliar. E foi muito interessante porque o Felipe, quando ele chegou, a gente tinha um desafio muito grande de trabalhar com ele, porque o Felipe ele era uma pessoa muito triste, provavelmente, né, pelo luto de toda a situação que ele passou. O trabalho com o Felipe foi um trabalho muito gratificante para mim, porque ele é um paciente jovem, um paciente que tinha um bom prognóstico. Porém, se não fosse a nossa força de vontade, se não fossem as estratégias utilizadas, se não fosse o empenho dele e da família, provavelmente ele estaria com bastante dificuldade ainda. Ao total de tratamento nós começamos em fevereiro e fomos até outubro, mas o Felipe já estava nos últimos 2 meses fazendo atendimento a cada 15 dias com os meus pacientes, porque não basta apenas você saborear o alimento, né? A alimentação, a gente não tem que ver ela só do ponto de vista estar nutrido ou não estar nutrido. A gente tem que ter prazer na alimentação, né? E o Felipe, ele, né, com o tempo, eu fui ensinando ele a pegar a colher, né, colocar no prato para que ele pudesse se alimentar sozinho. Isso foi um trabalho muito tranquilo. Ele conseguiu fazer isso de uma forma bem natural. E depois nós tivemos o desafio do trabalho com relação à questão da comunicação, porque quando nós começamos a trabalhar, o Felipe mal conseguia falar o nome dele completo, ele gaguejava muito, ele tinha muita esquecimento, ele não tinha disartria, né? A disartria é quando o paciente fala bem devagar. Ele não apresentou esse tipo de alteração, mas o Felipe ele era muito esquecido, ele não conseguia lembrar dos assuntos e a gente precisou fazer um trabalho de memória, mais precisamente, né? Nós utilizamos muitas estratégias, utilizamos atividades no celular, atividades no computador, atividades com jogos e, como sempre, ele é muito colaborativo, né? No fim das contas, a gente estava com uma dificuldade um pouquinho mais acentuada com relação à questão de alimentos, né? Então ele se esquecia muito fácil das coisas que ele comia. O Felipe, ele e a família dele sempre tiveram muito empenho para fazer as atividades, para poder desempenhar os exercícios durante a semana. Isso é uma coisa que acaba influenciando muito o processo de reabilitação, porque alguns pacientes acham que quando acontece uma situação dessa vai melhorar naturalmente. Na verdade, não é bem assim. Senão, algumas coisas realmente vão voltando, só que o tempo para que isso aconteça é muito grande. Nós iniciamos no começo, o Felipe ele usava sonda gástrica, ele já tinha feito gastrostomia, ele já não usava mais traqueostomia, ele já fazia uso da respiração em ar ambiente, não precisava de oxigênio suplementar, e ele usava a gastrostomia como via de alimentação, e já, né, no hospital, a fonoaudióloga que atendeu ele já tinha começado alguns treinos com ele já estava comendo algumas coisinhas, porém a gente precisou fazer um trabalho todo aí com relação à questão de tônus muscular, com relação à consistência de alimentos, e nós conseguimos, com um tempo até relativamente pequeno, que ele conseguisse se alimentar. Enfim, e daí nós utilizamos uma estratégia de um livro, eu vou até pegar para vocês darem uma olhadinha, quer ver? Esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem direitinho aí, que são exercícios cognitivos com o tema de culinária. Ele é do portal do Reabilitação Cognitiva, da Ana Leite. Esse é um trabalho que, inclusive, quem faz acompanhamento e precisa de estimulação, o site, ele disponibiliza esses livros, vocês fazem o pedido, ele vem pelo correio, vem super tranquilo, e ele tem várias etapas. Então, eu comprei todos eles porque eu uso com bastante paciente.